Gente, estamos começando o Drag Pod da semana. O mês de maio foi um mês tão corrido, tão intenso. Mês das mães, né? Mês das noivas. E a gente não poderia encerrar o mês sem falar da mulher, sem falar do empoderamento feminino, sem falar o que é ser mulher nessa sociedade machista, capitalista que nós estamos vivendo. E, entre outros adjetivos que eu não vou lembrar agora e nem vou listar também os que eu lembro, porque senão vamos ser derrubados na internet. Mas a minha convidada de hoje, eu conheci ela num podcast aí, que é babado na cidade. Vocês já coxaram hoje? Elas começam assim o podcast, né? Ela é uma das podcasters do Pode Coxar, é psicóloga, é apaixonada pelo trabalho e pela sexualidade humana. Então, não poderia ser outra pessoa para estar aqui hoje. Ela acredita que é possível ajudar as pessoas a alcançar o seu melhor potencial. Cada pessoa é única. Olha que incrível isso, gente. Ela desenvolve um relacionamento de confiança com os pacientes e procura compreender as necessidades deles. E deu branco. E ela estava ansiosa para estar aqui hoje com vocês, a querida Rafaela Gil. Rafa, seja bem-vinda ao Drag Pod. Oi, meu amor de Deus. Deu branco. Não, mas eu falo, eu não sigo o roteiro, né? Não, lógico. Então, assim, vai fluindo na hora que Mas apaga. tá ótimo, é isso mesmo. Eu sou isso. Isso que você falou mesmo é realmente o que eu sou. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rafaela Gil, psicóloga, apaixonada pela sexualidade humana desde sempre. E é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Quando você falou assim, eu vou chamar vocês. Quando você foi lá no podcast, eu fiquei super feliz. Porque quanto mais espaços assim a gente tiver para falar de sexualidade, que é uma coisa natural do ser humano, eu fico feliz. E eu tô lá, pode me chamar para tudo, gente. Roda de conversa, bate-papo, palestra, podcast, tamo indo. Vamos falar sobre sexualidade. Tá saindo de maio aí com um monte de palestra feita. Sim, eu fico também. muito feliz porque é um reconhecimento que quando a gente trabalha com amor e com responsabilidade, né? Assim, é só esperar isso. Eu acho que a cada convite novo, Rafa, independente do evento, ou do formato, ou bate-papo, né, o que for, eu vejo que é um degrau a mais que nós estamos subindo na nossa evolução quanto profissionais e reconhecimento também. Sim. Né? Outro dia, conversando com uma amiga, ela falou assim, eu não sou bem-sucedida. Eu falei, mas o que é ser bem-sucedido para você? Aí ela foi falando a questão financeira. Eu falei, não, gata. A questão de ser bem-sucedida, você tem um público, você trabalha, você não tem agenda vaga na sua agenda, você está bem-sucedido. O financeiro vem depois, né? Quem nunca passou um perrengue na vida? E aí, então eu acompanhei um pouco você nas redes sociais, vi essa correria sua do mês de maio. E falando de sexualidade, né? Não poderia deixar de pular essa parte, já que você fala de sexualidade. Eu queria que você, quanto psicóloga, Rafa, falasse um pouquinho para quem está nos assistindo, né? Sobre cada indivíduo com a sua sexualidade, ou com a sua orientação sexual, com a sua identidade de gênero, para as pessoas entenderem que não é uma escolha aleatória da vida, que a gente não... hoje eu vou acordar, eu, Nelly, você é hétero. Amanhã você é uma mulher trans, ou depois de amanhã você gay, e assim eu vou mudando conforme o humor. Não, as pessoas... De repente, uma psicóloga falando tem outro peso do que uma drag queen falando. Ou, de repente, também, da cabeça das pessoas que ainda insistem em dizer que a orientação sexual é a pessoa quem escolhe. Né? Às vezes nem uma psicóloga falando vai resolver, mas vamos lá. Porque você... Vai que, né? Vai que. Vai que. Não, mas assim, é até curioso, porque como eu falei pra você, a sexualidade humana, ela sempre esteve presente na minha vida, assim, de uma forma muito natural. Não em conversa, porque que nem a minha família em si, nós não tínhamos esse diálogo aberto pra isso, certo?
Só que também nunca foi uma família proibitiva, ao ponto de se eu tocasse em algum assunto, falar assim, ai, fica quieta, não fala nisso, isso aqui não pode. E eu nunca entendi, eu acho que o que me moveu mesmo, assim, a buscar estudar mais ainda a sexualidade humana foi a questão que eu nunca entendi como a sexualidade de uma pessoa interfere tanto na vida de Do outra. outro. Gente, até hoje me faço essa pergunta, olha que eu estudo, né? A gente tá aí, né, com as pessoas, mas eu não consigo ainda. Na verdade, é algo que a gente não vai entender, mas isso me moveu, me tirou ali do lugar para tentar buscar isso. E eu sempre fui uma pessoa que sempre tive amigos, muito amigos homens, né? E aí, dentro desse meu grupo de amizades, que eram muitos homens, assim, sempre vinham aquelas piadas que hoje a gente reconhece como homofóbicas, né? Mas eu tenho 33 anos, gente, inclusive vamos falar sobre idade, né? Mas, assim, quando eu tinha meus 12, 13 anos, éramos crianças e muitos não tinham noção. A questão da homofobia também não era tão presente, assim, internet, informação, enfim. E ao mesmo tempo que quando surgia algum tipo de piada, me incomodava. Me incomodava profundamente a forma com que essas pessoas tratavam as pessoas homoafetivas, né? E eu falei, não, tá errado esse negócio, vamos estudar, vamos buscar entender. Como na minha apresentação você disse, eu sou uma pessoa que sempre procura observar a pessoa. Para mim, todo mundo cada um tem a sua particularidade, todo mundo é único nesse mundo, ninguém é igual a ninguém. Mesmo de orientações iguais, nós somos pessoas diferentes. E é isso. Eu me perdi aqui nas minhas. E tá tudo Nos certo. meus Nós devaneios. estávamos falando de lhamas albinas Isso! japonesas. É isso mesmo. É isso E a mesmo. Rafa tava falando da sexualidade da família. Ah, não, sim. Na verdade, de falar da importância das pessoas entenderem que a orientação sexual não é uma escolha, gente. A pessoa realmente nasce. Eu gosto de fazer essa ligação, assim, para quem é hétero, né? Que talvez seja mais fácil. Algum dia na sua vida você falou assim, eu vou ser hétero. Não, simplesmente você se viu mais atraído pelo sexo oposto. Isso serve também, eu acredito que sirva até também para... Porque tem uma diferença entre orientação sexual, né? E questões de gêneros também, que também... é muita coisa para conversar. É outra outro pauta. podcast. Mas tudo é de dentro da pessoa. Teve uma vez que eu falei assim, em sala de aula, para um amigo meu que é o João, maravilhoso. O João é gay e ele é uma pessoa maravilhosa, assim, que me ensina muito. E eu falei assim, João, eu falo que eu não sou hétero. Sou casada, gente, com um homem, mas eu falo assim, eu não sou hétero, eu estou hétero. Porque eu não sei se amanhã ou depois, se eu terminar com meu marido, de repente eu posso sentir atração por uma mulher. E aí, o que vai me definir? Aí ele me corrigiu. Do ponto de vista dele, ele não acha correto falar que eu estou. Porque isso pode levar à sensação de que você pode ser uma coisa uma hora, pode ser outra coisa outra hora. Mas eu, na minha liberdade poética e como uma pessoa com as minhas subjetividades e as minhas escolhas, eu ainda prefiro falar que estou. Porque, gente, eu não sei o dia de amanhã. Nunca me interessei por uma mulher afetivamente. Então, não posso falar que já tive experiências bissexuais, homossexuais, mas... Vai que, né? A gente não sabe o dia o dia de amanhã. Ai, não, gente, acho que eu sou gay. A vida inteira. Há 3 encarnações passadas e as próximas futuras, porque, olha, até outro dia eu brincando, eu falei, eu sou vegano, só gosto de legumes. Só gosto de... Eu não vou expor os legumes. Rafa, Oi, falando de... Começamos com orientação para as pessoas entenderem, e aí só que tudo isso vai muito além, né? Não é com quem eu me deito, né? E aí você falou da idade, e as duas coisas andam juntas, a idade e a sexualidade. Eu falo que eu descobri a sexualidade, e aí fora de orientação sexual, sexualidade em si, ela entrou na minha vida como uma brincadeira. Quando eu fui entender o que era sexo, já era tarde demais. E isso afetou minha infância, assim, de uma forma bruta. E conversando com amigos ao longo dos anos, percebi que a maioria deles também. E aí eu já tô falando de um abuso sexual na infância, né? Você, quanto estudiosa, né, sexologia, tudo,
qual que seria a idade ideal para as pessoas terem a experiência sexual? Porque é recente, coisa que eu também não sabia. Eu não sabia que a mulher tem prazo de validade. Então, tipo, nós precisamos falar do começo e do fim, esse intervalo, aproveitar o trajeto. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Quando seria o ideal? A iniciação, porque na Grécia e na Roma Antiga, os homens tinham a iniciação sexual, né? Hoje E não, eram não eram temos. homens, né? Que eram os homens com alunos. homens, sim. Aham. E aí, temática também para uma Outra. outra bate-papo, que é um contexto histórico incrível para as pessoas também entenderem a homossexualidade. Só, né? só um resumo breve, né? Mas na Sim. Grécia Antiga tinha os, como se fossem professores, os Os mestres, tutores, os né? tutores, e eles escolhiam um menino, né? Novo, acho que devia ser os seus 14, De 13 12 a anos. 14 anos. Para ser os seus alunos. Então, em tudo, né? Porque mulheres naquela época eram vistas realmente somente com fins de procriação. E assim, esses alunos, eles podiam ser passivos até os 21 anos. Se fossem pegos sendo passivos, dos 22 em diante, tinha punição. Então, por mais que era bem visto pela sociedade, mas ainda tinha umas regrinhas ali a serem cumpridas e tinha as punições caso não fossem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Rafa, do ponto de vista a saúde mental para um adolescente, adulto eu acho meio difícil hoje chegar na fase adulta sem essa experiência sexual prévia, né? Mas quando seria o ideal, assim, para a pessoa buscar essas experiências, ter essas experiências? Se a gente estiver falando aqui da relação sexual, O ato o consumado. ato em si, não tem idade, né? Se você for parar para pensar. Mas a sexualidade, ela não abrange somente isso. Então, vamos falar de um contexto geral. Quando eu devo começar a falar de sexualidade com os meus filhos? Eu acredito que filhos, não vou falar sobrinho, porque talvez não tenha pai que queira que te fale, né? Mas qual a idade ideal para começar a falar de sexualidade com as crianças? A partir do momento que a criança começa a entender que o corpo dela é dela. Isso daí a gente pode colocar com 3, 4, 5 anos, a partir dessa idade, você já consegue explicar para a criança, quando ela aprende a falar sobre a parte do corpo. É a orelhinha, é o nariz, é a boquinha. A gente ensina todas as partes do corpo para a criança, menos as partes sexuais, né? Por quê? Porque a gente tem esse grande tabu mesmo de sexualidade. Acha que ensinar a criança aonde são as áreas genitais dela, vai, de certa forma, incentivar. Estamos mudando a passos lentos, mas estamos mudando, e isso é muito bom. Porque a partir do momento que a gente começa a ensinar para uma criança que naquela parte íntima dela, ninguém pode colocar a mão. Desculpa. Ninguém pode colocar a mão. Somente o pai, somente a mãe ali, e vão definir as pessoas que estão autorizadas a colocar a mão nas partes íntimas dessa criança. Essa criança também, ela consegue identificar quando não está sendo legal o toque. A partir do momento que ela identifica quando não está sendo legal o toque, ela vai falar para um adulto responsável. Lógico, gente, isso a gente está falando de uma criação e de uma educação ali que é dada num ambiente onde não tenha violência. Porque se hoje a gente pega do princípio de que a grande maioria dos abusadores ou do círculo familiar, ou então da própria família, fica complicado eu falar isso, né? Somente tipo, seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô pode pegar em você e isso acontece. Mas, assim, desde os 4 anos, quando a criança já começa a aprender sobre as partes do corpo dela, já é interessante. Falar sobre o ato sexual em si vai depender muito da criança, porque tem criança que já chega e pergunta. A gente sempre recomenda não falar com a criança do nada. Por exemplo, seu filho vem, chega pra você, fala assim, mãe, como é que a criança nasce? Gente, a criança, ela só quer saber isso. Como é que a criança nasce? Como que eu nasci? Como que eu fui feito? Ela só quer saber Aí disso. o pai e a mãe vai criar uma história, um enredo. Quantas histórias você já não ouviu de que quando a criança veio fazer uma pergunta pro adulto, o adulto fica, não sabe o que fala, aí quando fala pra criança, a criança fala, é isso. E a criança volta a brincar. Então, assim, só responda
o que a criança pergunta. Seja objetivo, Sim, né? a objetividade. Como que... Ó, é assim, ó. O homem tem o espermatozoide, a mulher tem o óvulo, eles se fecundam, que vira um feto, que vira um bebê, que vira você. Lindo, maravilhoso. Pronto. Não precisa entrar na parte sexual. Não, não precisa. Mesmo porque se esse diálogo for interessante, inclusive nesse mês de maio, eu fiz uma sequência de postagem no meu Instagram, justamente falando isso, como abordar a sexualidade com seus filhos, os maiores erros que os pais acabam cometendo sem querer, porque tentam omitir certas coisas por essa questão de achar que omitindo a criança não vai ter interesse em procurar, não vai ter interesse em fazer. E o pior hoje com a internet, né, Rafa? Muito pior. Muito pior. Você falando das perguntas cabeludas de criança, minha sobrinha, acho que ela tinha uns 12 anos. Não, de 10 para 11. Do nada. Um dia ela acordou em casa, bem assim, tio, o que é camisinha? Uma camisa pequena. Não! Aí eu falei, que camisinha? É que eu vi falando que só transe se for com camisinha. Falei, bom, neste caso de camisinha, é um preservativo para, no seu caso, evitar gravidez e doenças. Mais a gravidez. Ela, gravidez, mas eu não quero ser mãe. Eu falei, então, meio caminho andado já. Então, use sempre camisinha. Como que usa? Puta merda, agora, como que faz? Google, como usar camisinha. Aí eu falei, vai ter ilustração, alguma coisa, cartilha, né? A clássica banana. E aí, eu pegava ilustrações com banana, ou tem a camisinha só inflada, né? O desenho. Não é assim, tio. Tipo, ela via real, né? A pessoa em fotos. No que ela ia apontar, eu passava. Entendi. Pra não ter a pornografia. Ela, eu acho que eu já entendi como usar, tio. Eu falei, mas você tá querendo usar? Não, é só pra saber mesmo. Pra quando eu precisar, eu já saber. Falei, valeu. E assim, essa mesma sobrinha, tempo depois, ela descobriu sozinha que mulher menstruava. A gente fala que foi da pior forma, porque não teve orientação da mãe, não teve orientação de um adulto. E aí a avó que teve essa conversa com ela depois que aconteceu. Então, quantos tabus, Rafa, que nós fomos criados, né? E, de certa forma, é passado de geração para geração ainda. Né? Eu falo porque minha sobrinha agora fez 18 anos. Tô falando, não tem 10 anos que tudo isso aconteceu. E eu não sei você, na sua casa, mas na minha casa, eu não podia assistir Priscila Rainha do Deserto em tela quente para eu não ser gay. Ou não ser, o filme não ser um gatilho. Uma drag queen aqui então, hoje. né? Então não deu muito certo. Mãe, né? Tudo bom. Então, assim, quantos tabus ainda que nós estamos rodeados na sociedade. Como você disse, nós estamos caminhando em passos muito lentos para uma evolução social, né? E aí, falando de tabus, né, que foi para isso que eu te trouxe aqui. Afinal de contas, não é mesmo? Né? Rafa, até onde vai o preconceito de idade? Até onde eu sou bem vista na sociedade, no mercado de trabalho, é pelas minhas competências ou por quem eu sou, pela idade que eu tenho, ou aparento, porque tem isso também. Mamãe tá com 78, vai fazer 78, mas ela já brigou com muita gente, porque diz que ela não aparenta a idade, diz que ela não tem nem 60. Não pode entrar nem na fila de... Não, ela tem que apresentar documento. E assim, é uma briga. Antes ela não queria ter a idade que ela tem. Agora que ela tem, Agora ela quer usar dos benefícios. Ela quer usar, mas aí ela tem que... Eu falo que ela dá carteirada com o documento. Então assim, até que ponto, até onde vai tudo isso? Porque uma hora você aceita, outra hora você não aceita, né? Tudo por conta de um número. Né? Até parece que o ser humano não vale o que é a formação que teve ao longo da vida ou que está construindo, né? Falo que nós estamos aí no meio termo, nos 30, mas até que ponto vai tudo isso, né? O que leva um ser humano julgar o outro pela idade? Ou experiente demais, ou que não tem experiência. Mas como que é, né? Mas é engraçado, eu vim pensando nisso quando eu tava vindo aqui pro podcast, que a nossa sociedade, não todas, tá? Eu tô falando aqui, mas, né, Brasil e tal. A nossa sociedade é uma sociedade que descarta tudo muito rápido, né?
As coisas são muito fugazes, é muito rápido, é a era da tecnologia da informação, aquela informação que você tem de manhã já não funciona para tarde. Isso, consequentemente, está acelerando esse processo também de preconceito com as pessoas de mais idade. Ficou conhecido o termo etarismo, né? Por conta do que aquela universitária acima de 40 anos acabou passando na faculdade com criança, gente, ainda de 17, 18 anos, porque não dá nem pra falar que é adolescente, né? Porque adolescente a gente subentende que tem algum tipo de maturidade, mas ali não. E ela acabou sofrendo um preconceito dentro da faculdade por conta da idade dela. E eu vim pensando, eu falei, gente, isso é reflexo da nossa sociedade. A gente descarta o que é velho não tem valor, não presta, ou então já está usado demais. E se a gente for trazer isso para o sexo e para a mulher, fica multiplica Pois é. Esses casos. Eu não gosto de falar, de colocar sempre a mulher em pauta, assim, dessa forma, porque foi parecendo que a gente está querendo se vitimizar. Mas é necessário falar. Se a gente trouxer isso para a mulher, quantas vezes vocês já não ouviram assim, alguém falar que o homem, quando fica coroa, fica muito mais interessante? Ele fica muito mais bonito. A melhor idade do homem é dos 40 a 50. Não é? Eu já ouvi isso. Porque eu sofro com a idade. Uhum. Acho que já tem uns 10 anos que eu detesto o parabéns no meu aniversário. Porque é o gatilho que eu estou ficando velho. Entendi. E aí tem amigos, quando você chegar nos 40, você vai ligar o foda-se e vai viver. Não, eu não quero chegar nos 40. Inclusive, ele quer avisar que, né, não quer. Eu tenho 29 anos. Por favor. E assim, eu sofro com a idade, né? Com o avançar da idade, eu sofro com isso. E eu entrei, você estava falando, mas desculpa por te interromper. Não, capaz, pode falar. Mas é incrível essa taxação, né? E eu vejo, eu tenho mulheres próximo de mim que falam assim, eu tô chegando aos 40 e ainda não sou mãe. Uhum. Porque, de novo, a sociedade, você não pode ser mãe aos 40, né? Ou que, o que você disse, o homem, ele vira pegador. Ele vira o velho da lancha, gente, você acha? Ele vira o cara. Uma coisa que eu detesto, Rafa, a Anitta bate muito nessa tecla. Ela sai, se ela fica com 10, ela é piriguete e por aí vai. O homem não, o homem é o pegador. E ainda isso, né, cara? E eu entendo que eu tenho uma visão um pouco, não vou falar que é diferente, mas a minha visão é um pouco mais... A visão de cada pessoa, ela vai ser direcionada para o seu histórico de vida, o seu contexto familiar, contexto social, histórico, né? Tem tudo isso. E no meu contexto de vida, onde eu vivi, as coisas que eu absorvi, que eu aprendi e tal, eu fico muito preocupada quando pessoas como a Anitta, que tem um grande poder de influência, ela traz isso dessa forma. Porque, assim, isso é a personalidade dela. E ela pega quem ela quiser, ela pega quantos ela quiser. Não tem um problema, né? E é a personalidade dela. Mas a minha preocupação é com essa geração, que ainda não se entende como pessoa direito, porque o amadurecimento cerebral, ele vai se dar com 25 anos. 25, 26. Então, assim, a partir do momento que essas crianças que acabam pegando influência dela, entendeu? Isso só que me preocupa em relação à questão da Anitta que você trouxe. Mas eu também não consigo entender como que a gente vive nesse mundo ainda hoje, que a mulher, ela acaba sendo sempre mais julgada, se ela tá fazendo o mesmo papel que o homem ali tá fazendo e tá tudo bem, sabe? E aí eu vou trazer uma outra problemática, o pior ainda, que a grande maioria das vezes ela é julgada por quem? Por outras mulheres. Não é verdade? Outro dia eu tava assistindo alguma coisa, não lembro se era rede social, TV, o que era, que uma mulher tava falando. A mulher não ajuda a outra mulher. Não. Ela não apoia. Ela ajuda outro homem. Mas outra mulher, nesse sentido, é raro você achar uma que vai ajudar a outra, que vai alavancar a outra. Não, ela sempre vai fazer... Você pode... Ai, gente. Quantos casos que você tá aqui com uma amiga, chega uma bonita, as duas acham defeito na bonita, ao invés de elogiar. Eu acho que é defeito do ser humano. Aí não vamos restringir só as mulheres. Não. Que o homem também tem muito disso,
vão ser menos homens se elogiar outro homem. É aquela questão de insegurança. Eu falo que quando eu era mais nova, eu fazia muito isso, gente. Hoje em dia, quando entra uma mulher bonita assim, em qualquer lugar que eu tô com meu marido, eu falo, meu Deus, bem, olha aquela mulher que maravilhosa. Eu acho que é muito essa questão de maturidade, porque quando a gente é mais novo, ainda a gente não tem confiança. A gente tem um problema sério com a estima. A gente tem um problema sério com a forma como que as pessoas encaram a gente, sabe? Questão de julgamento e tal. Mas é uma coisa boa, por exemplo, da idade que a gente está falando aqui. O sexo para mulher, por exemplo. Quando a gente começa a nossa vida sexual, gente, pelo amor de Deus, quem aqui vai falar que já começou com a vida sexual top na balada? Não existe. Não, a minha foi uma lástima. Assim, sabe? Foi uma lástima. Não sei como que foi a sua. Tipo, Péssima, gente. péssima. Péssima. Acho que de vocês, a grande maioria também. A gente vai aprendendo as coisas que a gente gosta com o tempo. Aí Até tá. que não transa mais. E é isso. E tá tudo Até que bem. não transa mais. Mas aí que tá o que eu vou falar. O que acontece com as mulheres? As mulheres, elas começam a vida sexual delas, tudo bem, tudo bom, com o corpo lá do jeito que elas querem, elas acham que elas são mais sensuais, por quê? Temos essa questão do prazo de validade de mulher, que hoje acabou se intensificando por conta dos movimentos dos Red Pill, né? Tanto é que essa frase inicial que você começou falando que a mulher tem prazo de validade, eu escuto de muitos Red Pills por aí. E a mulher tem prazo de validade no quesito de ser mãe. Mas a mulher... Não, E eu fiquei chocado. Eu ainda questionei a pessoa. Falei, tá, se ela para de produzir os óvulos, uma certa idade... É que, na verdade, nós nascemos. Assim, ó, por exemplo, nós nascemos com 1 milhão de óvulos. Nós já nascemos, estamos lá, bebezinhos, estamos com eles. Só que a gente vai perdendo, com cada menstruação a gente vai perdendo, entendeu? Até que chega que não tem mais, a gente não produz óvulos. Aí olha o que eu joguei pra pessoa. Falei, então é simples. Se o homem guarda pra futuramente usar espermatozoide, a mulher também pode. Aí a pessoa olhou assim pra mim. Né? Falei, uai, gente. Né? Não tem lógica. Não tem. Eu não sei se existem os bancos de óvulo, mas... Não, tem. Tanto é que essas famosas, assim, elas fazem isso. E eu fiquei passado, Rafa, porque eu falei, cara, às vezes eu não tenho... Suponhamos que eu seja uma mulher. Eu não tenho condições psicológicas ou financeiras, ou seja lá o que for, para ser mãe aos 20, aos 30. E eu queira ser pós os 40. E aí eu não vou poder ser, porque eu não... Meu prazo de validade acabou. Mas quando eu disse prazo de validade é exatamente nesse quesito, sentido, família, eu entendi. mãe. Porque tem muitas mulheres, eu tenho amigas que se cobram isso. A idade tá chegando e eu não sou mãe ainda. Mas eu não posso ser mãe agora. Mas eu também não vou ser mãe depois porque eu não vou poder. Mas, assim, entra um fator um pouco mais complicado, que realmente, assim, não é nem só a questão dos óvulos que acabam. Beleza, a gente pode pegar os óvulos e deixar no banco de óvulos lá e deixar guardado. Mas você tem que, dependendo da sua idade, você tem que ver como que você vai gestar. Isso daí também não é da minha área, não é da minha alçada, mas eu vi já isso. Tem uma doutora que eu adoro ser, agora esqueci o nome dela, ela falou, a doutora Alessandra. Daqui de Cuiabá, maravilhosa ela. E ela falou justamente... Ela é cliente da Humanos. Tem se eu não me engano, é no maternidade... Eu sei que ela atende na Do Índia. do pré-parto ao pós-parto, uma coisa assim. Mas, assim, é por questões fisiológicas mesmo, entendeu? É isso, entendeu? A gente não consegue ser mãe, não é que não consegue, é muito mais dificultoso você ser mãe, por exemplo... Os riscos são maiores. Né? Aos 60, do que um rapaz ser um pai aos 60, entendeu? Mas também existe, mas é muito mais... E porque que eu a gente acho gesta, lindo, né? Eu acho lindo teve novela que abordou isso, você falando dos 60. As mães, as avós que foram mães... Gestaram para as filhas. Gente, eu acho que a primeira vez que eu vi isso eu chorei, porque é o maior ato de amor. Você gerar uma vida para uma outra pessoa. É diferente das mães que geram e entregam para adoção. Não, ali tá gerando já com esse propósito para um filho, para uma filha. Tem muitos casais homoafetivos também. Eu esqueci o nome, tem um nome, um termo para essas mães. Rafa, tá. Então tá.
Tá, então. Então estamos nas mulheres aqui. Não, é que eu não terminei de falar. É o que ela falou. Um assunto vai ligando no outro, que vai ligando no outro. Daqui a pouco a gente já tá falando de borboletas. Se deixar, vai chamar todo mundo. Não, mas aí o que acontece? As mulheres têm essa questão. E aí, conforme a idade vai chegando, a gente sabe que tem a idade da loba, né? A famosa idade da loba, que é onde a mulher começa a ficar mais fogosa do que... Mas é que, na verdade, a mulher, ela começa a se entender mais. A nossa geração, essa geração dos 30, 20 e por aí, essa geração nossa, tem muito conhecimento. Tá aí à disposição. Geralmente, uma pessoa já com a nossa idade, ela sabe o que dá prazer para ela, né? Então, assim, a nossa maturidade vem fazendo o nosso sexo ficar mais gostoso. Entende? Você tá entendendo? Não, a nossa maturidade você tá falando, você tá passando uma novela, um filme na minha cabeça aqui de tanta coisa. E por isso na cara de paisagem pra você. Meu Deus, ó, tá gostoso, gente. Ela tá falando que tá gostoso, que ela tá lembrando. Mas é verdade. E eu perguntei isso já também para minhas amigas. Falei, gente, vocês pararam pra pensar como que foi a primeira vez de vocês e depois? Eu acho que, assim, às vezes que eu mais realmente gozei com prazer gostoso foi acima dos meus quase chegando aos 30 já. Tem muita gente que depois da primeira vez tem um intervalo enorme aí até a segunda vez. Porque foi tão ruim, né? Porque tem-se no imaginário que a primeira vez vai ser maravilhoso, tudo lindo. Não, é péssima a primeira vez. Eu sou canceriana, né? Então eu sou uma pessoa bem romântica. Então, assim, eu tinha sempre na minha cabeça que a minha primeira vez ia ser com uma pessoa especial. Isso eu sempre tive. E não foi. Não foi. Foi realmente. Foi com o meu primeiro namorado, foi uma pessoa especial, ele era minha melhor amiga, blá, 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 blá. E, por coincidência, também era a primeira vez dele. Bem então, malhação, né? Foi, bem baratinho. Então, tipo, era a primeira vez dos dois. Pensa, a gente não sabia nem o que a gente tava fazendo direito, né? Mas foi uma bosta. Foi especial. Ainda são amigos ainda? Assim, não mais amigos, mas a gente conversa quando se encontra e tal. Mas foi uma bela de uma bosta. Porque assim, foi muito doloroso pra mim. Isso foi pra mim. É engraçado que daí eu converso com meus amigos. Como que foi a primeira vez de vocês? Teve uma que nem sentiu o pau entrar. Falei, gente, como assim? Ou não tinha pau, né? Então, tem essa aí. Mas eu fiquei bem, assim, foram semanas dolorosas, se é que você me entende. Sim. Então, eu brinco que a primeira vez tem que ser especial por conta da pessoa. Mas também aí, a vida de cada um, você quer... Então, eu falo sempre que eu tenho as minhas primeiras vezes, né? Porque eu primeiro... A minha primeira vez mesmo não conta. Aí tem a primeira vez... Tem a primeira vez que foi a segunda. Tem a segunda que foi a primeira, e aí a terceira que também conta a primeira. Porque é o prazer. Eu conto a primeira vez que eu tive o prazer. As outras não contam. Entendi. Porque, cara, é cada desastre que eu falo... Rafa, se eu escrevesse um livro com as minhas aventuras, inclusive tem uns contos perdidos aí na internet... Que eu conto algumas experiências, mas tem muita ficção no conto. Ah, tá. Daquele conto, 30% aconteceu. Aí vai do imaginário da pessoa. E o restante lá é o que você gostaria o final que eu queria que fosse. Entendi. Então, é complicado a gente colocar hoje que esse conto de fadas da primeira vez, porque... Eu não sei as primeiras vezes do povo de hoje, mas da minha época era péssimo. Não tinha tantos artefatos, produtos que facilitam. Eu arrisco dizer que talvez as primeiras vezes de hoje estejam muito piores, inclusive. Porque, assim, a gente tem uma adolescência, a gente tem jovens criados na base da pornografia. Sim. Que é outro ponto que eu também não sabia... que o consumo de conteúdo pornográfico influencia na sua vida sexual também. Né? Na ejaculação precoce, de repente, na impotência sexual que você possa vir a ter. Por quê? Você enche o seu cérebro de dopamina muito rápido, porque a pornografia em si, gente, 5 minutos o cara já tá gozando. Se você pegar um vídeo. Então, assim, você estimula e acostuma o seu cérebro a sentir prazer muito rápido. Sem falar que ainda tem a onda da pílula azul, né? A onda da pílula azul. Porque a onda da pílula azul tem muitos jovens tomando
sem necessidade, apenas tomando porque querem dar 5, querem dar 6. Ter um maior tempo ereto. A gente sabe que não é assim, a gente tem que respeitar o nosso corpo, e isso serve para os homens também, porque assim, o tempo refratário o que é refratário, tempo refratário? É aquele período entre uma transa e outra, né? Por exemplo, você homem, você teve relação e gozou. Você tem um tempo que tem que dar uma recuperada ali no amigão, senão não vai. Não é porque você tá ruim que você é broxa, não é nada disso. Não é, porque os meninos não sabem. Às vezes fica achando, não, como assim? Meu amigo falou que deu 5 em 30 minutos e eu não consigo. Gente, calma. O tempo refratário do homem é diferente do da mulher. A mulher consegue. A mulher, ela goza agora, daqui 2 minutos no máximo, ela vai lá, serripa na chulipa e vai de novo, e assim vai. Agora, o homem não. O homem tem que saber esperar e respeitar esse tempo que não tá acontecendo. E até o tempo da mulher pra chegar ao orgasmo é diferente do tempo do homem. É, o homem chega muito mais rápido em contrapartida, né? Piscou, foi. Piscou, foi, meu amigo. Colocou lá no buraco, já era, entendeu? A mulher não, a mulher tem toda uma questão. Então, assim, isso vai um alerta mesmo para essa geração de meninos que tá aí viciados em pornografia. Viciado em pornografia e dessa geração. Gente, vocês não têm obrigação nenhuma de dar 5 por noite. Vocês não são atores pornôs, entendeu? Agora, se vocês querem trabalhar com pornografia, aí vocês vão entender também que não é daquela forma. E que também é outra geração que tá vindo aí, que eu vejo no Instagram, Rafa, quanto que tem de gente vendendo conteúdo adulto. Parece que é uma nova profissão agora. E os novinhos. Sim. Né? Eu falo que pra eu seguir a pessoa, ela tem que ser muito foda, assim, em alguma coisa pra atrair minha atenção pra rede social. E aí, todo dia chega novo seguidor e aí eu vou ver o perfil daquela pessoa. O que tem de meninos entre 18 e 22 anos vendendo... PECs. Conteúdo adulto. Conteúdo adulto. Não tá escrito. Aí, outro dia, eu recebi no direct bem assim. Oi, tudo bem? Tudo. Aí eu queria saber se você consome conteúdo adulto. Falei, bom, depende o que é consumir pra você. Mas se você está perguntando se eu pago por isso, não, porque a internet tá aí com milhões e milhões de conteúdo de graça e eu não vou pagar pra ver você pelado. Tio, desculpa aí, foi mal. Porra. Então, acho que ele fez pra te provocar, porque você não quis comprar, é só por conta disso. Mas tá demais. Não, tá assim. Tá assim. Essa geração. E aí eu vejo meninas também, OnlyFans, vendendo. E posso falar que eu tava vindo pra cá também, eu tava lendo uma reportagem antes de sair da clínica, que tava falando assim, que diminuiu em 14% a frequência sexual dos jovens e adolescentes nos últimos 2 anos. Então, eles acreditam que seja por conta da pandemia. Porque, assim, ficou isolamento social e tal, né? Porque essas pesquisas foram feitas mais ou menos nesse período. Mas, de repente, é um alerta pra gente começar a pensar, por que será que isso tá acontecendo? De repente, as pessoas estão tão na internet, estão buscando tanto esse tipo de conteúdo, que elas estão deixando o principal de lado. Que sexo é conexão, gente. É conexão física, é conexão mental. Sexo. E você na pornografia, desculpa, você não tem nem conexão física, muito menos a mental. Você tem ali um vício, né? Você vai... Precisa tratar. Inclusive, prazer, Rafaela. Rafa, eu demorei pra entender que era um vício, que é um vício, né? Porque assim, chegou num período que eu me desinteressei pelo ser humano e a internet resolvia todos os meus problemas, né? E aí um dia no psiquiatra, como que foi? Eu lembro que foi pra ansiedade, precisava de algo pra ansiedade. Primeira pergunta dele, você tem ejaculação precoce? Eu virei assim e falei, doutor, eu vim aqui por outra coisa. Mas me explique, pra que você quer saber? Aí ele foi me contar todo o contexto da ejaculação precoce. E aí respondi. A outra pergunta, você consome pornografia? Não. Você tá de brincadeira com a minha cara. Eu fiquei muito puta da vida com a entrevista. Na minha cabeça, ele estava com segundas intenções. Mas não tinha nada a ver. É porque são questões que precisam ser E aí, ele bem assim, eu vou te passar um remédio, pode ser que abaixe o seu libido. Falei, por favor. Por favor.
E aí acho que deu uma controlada, tudo. Depois que passou tudo isso, as emoções à flor da pele, que eu fui entender. Hoje, filha, não me pergunte quando foi a última vez que eu cochei. Porque tá tudo certo. Tá tudo bem pra você. Sim, eu não tenho mais aquela cobrança, ai, que eu tenho que transar, ai, que eu tenho que ter alguém, ai, que... Não, tá tudo certo, né? E, então, cortem aí, porque eu estou em terapia com a doutora Rafaela. Por favor, pois é, gente. Enfim, né? Depois eu faço o pix. Mas é isso, as pessoas precisam entender que terapia não é pra louco, né? Isso, principalmente. Todo mundo precisa fazer terapia. Ai, gente, tá coçando. Olha, o número de pacientes, e na época também que eu estagiava na faculdade, que me fizeram esse questionamento, falei assim, mas será que eu sou louca? Porque todo mundo me manda vir no psicólogo. Eu fui muito resistente a começar a terapia, sabe? Eu faço desde 2018, 17. Eu fui pra terapia porque eu não conseguia fazer transição de carreira. Eu chorava, não dormia, preocupado e tal. Fui pra terapia. E aí, eu não lembro agora qual que era a... Como que fala, gente? Não é gênero. A abordagem? A abordagem da psicóloga. Mas pra mim foi a pior psicóloga da minha vida. Que um dia eu sentado, ela virou e falou assim, você é bom estrategista, né? Você não me responde nada do que eu te pergunto. Porque ela fazia uma pergunta, eu devolvia com outra. E assim foi. Acho que 2 meses. E aí eu falei, quer saber? Eu mesmo vou tomar conta da minha vida, vou parar de gastar dinheiro com psicólogo. Foi, assim, a melhor decisão da minha vida naquele período de transição de carreira, né? Aí eu volto pra terapia por conta de ansiedade, depressão e um monte de coisa que a pandemia me deu. Eu falo que a pandemia me deu tarja preta. Eu ganhei uma ansiedade também. E aí a terapia entrou por conta disso. Mas assim, até eu entender que eu precisava de terapia ou eu ia surtar, demorou. E as pessoas precisam entender. Sim, o processo terapêutico ele é interessante, a terapia em si, né? É porque o processo terapêutico existem vários. É até importante falar isso, porque às vezes eu vejo minhas amigas postando assim, ou elas estão fazendo um exercício, ou elas estão no cabeleireiro, ou elas estão assim, minha terapia. Ai, dá vontade de matar, sabe? E quando falam na minha frente isso, eu fico assim, ó, bem plena, mas é que eu entendo que é ignorância, né? Nesse contexto. Mas a terapia em si, ela vai te ajudar, a abordagem que eu trabalho é a TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente vai estudar os seus comportamentos, vai verificar os seus comportamentos. Ela tá analisando aqui, gente. Não! Gente. Que é outra coisa que precisa também tirar. Todo mundo acha que tá na frente de um psicólogo. Eu tenho amigos que falam a mesma coisa. Não, eu não tô te analisando, eu não tô te... Não, jamais você acha, gente. Não, mas assim, a terapia, ela te ensina a você mesmo policiar os seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos. Então, assim, a TCC é uma prática que ela é como se ela tivesse um prazo para o paciente. É diferente da análise, por exemplo, a psicanálise. Porque psicanalista, ele não precisa ser psicólogo, né? Eu já quis ser psicanalista. O psicanalista não. O psicanalista já é mais diferente, ele é mais demorado. Então, a TCC, não. A TCC, ela te ajuda a identificar quais são os sentimentos que tais pensamentos estão te trazendo, como que você fica, o seu comportamento. Então, assim, quando você tem ansiedade, eu gosto muito de usar o meu exemplo. Qualquer coisa que tenha competição no meio, me dá uma ansiedade tremenda. Menino, começa a palpitação no meu coração, me dá uma dor de barriga, assim, entendeu? Sério? Começo a ficar nervosa. A TCC me ajudou nisso. A partir do momento que eu mais imediato, então? Você identifica. Fala assim, por que eu estou sentindo isso? Eu estou sentindo isso por conta disso, disso, disso. Aí você fala, não, vai ficar tudo bem, eu vou conseguir competir aqui, eu vou sobreviver. É como se te desse uma racionalidade para aquela sensação que você está tendo, aquele sentimento, entendeu? Eu gosto da TCC. Sou meio suspeita de falar. Não, eu ia falar. Né? Sou meio suspeita de falar, porque ela ajuda o paciente a se dar alta, digamos assim. Você não fica eternamente em tratamento, entendeu? Eternamente em terapia. Aí tem pessoas que começam com a terapia uma semana, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dali a pouco a cada 2 meses. É lindo. Faço terapia. Gente, já deixa seu arroba? Eu vou deixar meu arroba, mas até eu tenho que ler meu arroba, porque eu não sei. Eu acho que tá rafaelagil.pc.
Qualquer coisa, procura o Pode Coxar lá também, que tá tudo que ela certo. tá lá. Deixa eu procurar aqui. Não, gente, porque eu já quero fazer terapia com essa mulher. Rafaela Gil.pc. Ela acabou de me convencer em fazer terapia com Não, é maravilhoso, é maravilhoso. A última sessão que eu fiz, Rafa, foi ano passado, com a censura, tudo que eu não vivia, eu só chorava, né? Aí um amigo meu falou bem assim, eu vou conversar com a Cristiane, que já é uma psicóloga. Hoje ela tá no Rio, mas ela morava em Brasília da outra vez que eu fiz terapia com ela. Ela falou, vou falar com a Cristiane pra ela fazer uma sessão com você. Menina, foi 2 horas. Mas a mulher tirou o choro com a mão. Ela... Ai, gente. Ela faz a psicoterapia de brain spotting, que é a reprogramação do cérebro com movimentos. Eu falo, ela é a minha fada madrinha. Que tô em crise, ela tira com a mão. E aí, assim, da última vez, foi um processo totalmente diferente. E se eu tô aqui hoje, de Nelly, tudo foi o empoderamento que ela me deu nessa sessão. Então, você falando da ansiedade, como o TCC te ajudou, você acabou de me convencer, filha. Por favor, gente, façam. Rafa, Oi, meu bem. antes que a produção mande mensagem de tempo, né, que está perto, nós falando de etarismo, sexualidade, a mulher com esse prazo de validade para ser mãe e tal. De onde vem tudo isso? Porque nós, como você disse, nós evoluímos junto com a tecnologia, tudo. Vamos pegar o Japão como exemplo, que idosos trabalham para se ocupar, né? Para não ficar dentro de casa, para produzir. É uma cultura, por exemplo, que respeita, que valoriza. Sim. Eu não lembro agora o nome da cidade que teve o último acidente nuclear. Chernobyl? Não. Lá no Japão? No Japão. Nem fui no Japão, gente. Japão. É mais recente. Não vou saber te falar. Que teve lá a usina que, com o terremoto, vazou radiação e tal, que ficou isolada não sei quanto tempo, e agora estão retomando a investigação para ver como está a radiação. E quem vai fazer o trabalho de limpeza da cidade são os idosos, por 2 motivos. A radiação, ela começa a desenvolver câncer e as consequências a partir de 15 anos do contato. Ou seja, os idosos daqui 15 anos não estão mais encarnados. Então, eles não vão sofrer essa consequência. E para movimentar a economia. Então, tirar os idosos de casa, colocar eles para trabalhar, sem essa consequência da saúde, porque se colocar uma pessoa mais nova, vai ter as consequências. Então, assim, olha como que tem a questão do respeito e a questão social e, mais ainda, cultural, como que influencia. No Brasil, o professor não é valorizado. No Japão, é um dos maiores salários do professor, né? Leandro, a TV desligou. Então, eu queria... dentro dos seus estudos, tudo que você já viu, se você já tem alguém que já fala disso. O porquê do preconceito com a idade? Por que a idade é tão importante como prova de alguma coisa? São duas aceitação. São 2 questões aí que eu posso trazer para você. A primeira que você acabou perguntando da onde vem essa necessidade da maternidade, né, da cobrança das mulheres. E essa outra que você me falou. E eu vou falar que as 2 são culturais. São culturais. Nós, desde os tempos que a gente se entende por gente, a mulher, ela foi criada da costela de Adão para servir ao homem, para procriar e por aí vai. Então, assim, são anos de uma cultura onde faz com que a mulher tenha essa obrigação de ser uma boa mãe, uma boa esposa. E quero deixar muito claro que não julgo de forma alguma, porque existem mulheres que gostam disso, que se sentem realizadas. Eu acho que o maior ensinamento que a gente pode
trazer para nossa vida, aprendizado, né, que a gente pode trazer para nossa vida, é aprender a respeitar as vontades e desejos do próximo. Gente, se temos aqui uma pessoa que se sente realizada em ser mãe, submissa ao homem dela, que cuida dos filhos dela e para ela tá tudo bem, o que eu vou me meter lá no meio dessa família? É o que eu gosto de falar. A pessoa, quando ela vai procurar a terapia, ela vai procurar porque tem alguma coisa que não tá legal para ela. Se bem que agora, nos últimos anos, tem algumas pessoas que têm procurado terapia, assim, teoricamente ela acha que tá tudo bem, né? Não, tá tudo bem comigo, eu vim aqui me conhecer melhor. Existem pessoas que são assim, E aí mas... você começa a tirar as cascas. mas só se você parar pra pensar do fato que ela quer se conhecer melhor, o que tá faltando ali? Que ela quer se conhecer melhor. Enfim, aprender a respeitar as vontades do próximo, eu acho que é o maior aprendizado que a gente possa e aí ter. isso entra na sexualidade Entra também. na sexualidade e acaba entrando no etarismo também. Que eu gosto muito daquela charge que fala bem assim: você só tem que aceitar ou não o casamento gay se você for pedido em casamento. Mas entendeu? Né? Gente, tudo é questão de o que você tem a ver com a vida do outro. É muito isso que eu penso. Falei, o que eu tenho a ver com a vida do outro, cara? Se o que ele tá vivendo não tá me afetando. Se tá me afetando, aí eu tenho que ir pra algum psicólogo, né? Que vai ajudar a entender o porquê desse motivo que tá te afetando. E, infelizmente, Rafa, ainda a sexualidade do outro, a orientação sexual do outro, a identidade de gênero do outro, ainda é motivo de mortes, de crimes no país. Por algum motivo, essa pessoa se incomoda, né? Tem pesquisadores que falam que um homofóbico é um gay enrustido que não teve a coragem de sair do armário. Eu também já não gosto muito disso, não, porque... Eu queria falar, eu discordo. Pra mim é uma pessoa mesmo mau caráter, que não tem amor no coração e prefere agredir o outro. ofender o outro do que ignorar e vai embora. É o que você falou, não tá me afetando, tá tudo certo. Faz cara de paisagem, finge demência e vai embora, né? Pra não gerar dissabores ou coisas piores. Você falando da... Só nessa sua fala aí, tem uma frase que eu li, eu li, ou eu passei, alguma coisa assim, e eu vou fazer questão de ler, porque é muito o que eu acredito. Deixa eu achar ela aqui rapidão. Enquanto você busca, outra coisa que eu quero morrer quando eu vejo... Você falou do o velho da lancha, né? Quero morrer. Um homem pode se relacionar com uma mulher mais nova. A mulher não pode se relacionar com um homem mais novo. Sempre dá mais conversa, né? Cara, minha mãe, eu tive minha mãe dentro de casa. Minha mãe com 40 e poucos anos, 50 anos, os namorados dela eram tudo novinho. De 20 e poucos anos, 30 anos. Aí se alguém falasse alguma coisa da idade dela do namorado. Menina, ela soltava os cachorros. Hoje ela é muito de boa. A mamãe tá viúva desde 2014, não quer saber de relacionamento com ninguém. Ela fala que ela já matou 2, já enterrou 2, ela não quer saber. Mas lá atrás, quando ela tinha os namorados dela, aí se alguém criticasse pela diferença de idade. Eu falo que a mamãe sempre foi muito à frente do tempo dela em tudo. Mas hoje isso tá muito forte. Eu não lembro quem foi a artista recente que assumiu um relacionamento com um homem mais novo e foi criticada pela mídia. Fátima Bernardes também, se eu não me engano. Com Túlio, acho Túlio. que é. Também, ele não sei quantos anos mais novo, foi criticado. Então, até quando que a vida alheia incomoda tanto? É pauta ainda de tanto preconceito? Pra isso também tem... eu adoro frases, gente, mas pra isso tem uma outra frase que fala assim, ó. Daqui 50, 60 anos no máximo, você vai morrer. E assim, com raras exceções da sua família, alguns amigos que vão lembrar de você. Aí você passa uma vida inteira sua, sem fazer o que você quer, com medo do julgamento do outro. E dali a pouco você vai morrer aí? E é isso. E depois? E aí, entendeu? E você não fez o que você queria. Então, eu vivo muito isso também. Mas isso tudo é a questão da maturidade, viu, gente? Você ter maturidade, até na sua idade, inclusive, é muito bom, viu? Você
Doninha. É pra você, querida. Gente, a maturidade que a idade... Eu gosto de falar, tem tantas coisas que se eu tivesse meus 20 anos e eu recebesse... Não vou nem falar de receber de conselho, porque com certeza eu recebi esses conselhos, mas na minha imaturidade eu não queria ouvir, meu ouvido estava fechado. Se eu fosse inteligente, tivesse maturidade naquela idade para ouvir tudo que eu queria ouvir, que eu deveria ouvir, meu amor... A gente com o 20, com a maturidade que tem hoje, tava dominando o mundo. Tava e é verdade. Então, jovens que são espertos aí, eu entendo que todo mundo tem que passar por experiências. Sim. Só que se vocês puderem ser espertos e ouvirem com sabedoria alguns conselhos... Na verdade, saber o que consome já ajuda muito, né, Rafa? Muito. Eu falo isso em casa. Mamãe acredita muito em fake news. Eu falo, minha filha, pesquise mais. Eu também gosto. Não acredite na primeira informação que chega até você. Quando me mandam também essas coisas, eu vou lá, pesquisa, aí eu já mando a... Porque, principalmente, falando de jovens, de conteúdo, de maturidade. Maturidade vem com o tempo, com as experiências, mas você pode buscar conteúdo que vai agregar, né? Porque eu falo, ninguém evolui se não tem conhecimento, né? Não tem como você ser psicóloga se você não passar pela academia. Não tem como eu ser drag queen sem estudar, sem dominar cabelo, maquiagem, produção, oratória e... Sem conhecer a história também, né? Tudo, né? Então, assim, pesquisem, estudem, vão além de uma telinha de celular. Ainda existe livro, gente. Outro dia, eu assistindo, eu não lembro quem que era a atriz, falou, então, eu saí no jornal. Não, vocês sabem o que é jornal, eu tava em altas horas. Vocês sabem o que é jornal, né? Um papel impresso que sai notícia, assim. Ela explicando o que era jornal, que eu duvido muito que as pessoas não saibam o que seja. Mas, assim, existem materiais que estão no offline, conteúdos no offline. Você não precisa estar conectado 24 horas. Por trabalhar com livro, eu falo, gente, a melhor coisa, o melhor conhecimento é um livro. Porque ele leva você para viajar, leva para outro lugar sem você sair do lugar. Né? As pessoas precisam. Nós estamos em Mato Grosso, um estado que está abaixo da média de leitura no país. Mas é um país que produz muito livro. Louco isso, né? É. Estamos abaixo, mas produzimos. E então, vamos estudar mais. Deixar a vida do outro pro outro, gente. E se você que está nos assistindo quer cuidar da vida alheia, adote um gato que tem 7 vidas. Ai, é maravilhoso. Eu sou mãe de gato, então... Gente, e para quem não sabe, tá rolando campanha na internet para ajudar a achar o Tubaína. Tubaína, que eu ainda não achei. Não achou ainda? Então faça seu apelo para esta câmera. Gente, por favor. Agora eu estou mais tranquila para falar, mas obrigada por dar esse espaço falar. O Tubaína é o meu filho. Meu primeiro contato com o gatinho foi com o Tubaína. Nós adotamos, eu e meu esposo, ele apareceu no nosso carro. E uma pet shop inconsequente deixou ele escapar. Então, ali na região do Monte Líbano, Alvorada, acho que essa região assim, e eu tenho ido lá assim, não todos os dias praticamente, tá difícil. Tubaína é um gatinho amarelo, lindo, laranja. Lindo, maravilhoso. Eu vou deixar... ele tá nas minhas redes sociais, se vocês quiserem mais detalhes, porque ele tem algumas características. Eu vou postar também no meu story a foto do Tubaína e o @, da Rafa, para ajudar vocês a ajudar nessa busca. Já tem mês. Já, vai fazer quase 2 meses já. Quase 2 meses já. E, gente, eu sei o que é essa procura, esse vazio que tem em casa. Porque em 2018, se não me engano foi 2018, que foi ano eleitoral, passou uma carreata de um político a vereador na porta de casa soltando fogos. E eu tinha um caramelo peludo. O Dom, ele simplesmente tinha pavor de fogos, não tinha ninguém em casa. O que ele fez? Ele subiu no canil, do canil ele pulou o muro para casa do vizinho. O vizinho muito sacana foi abrir o portão para ele ir pra rua. Até hoje eu não achei. Nós ficamos 1 ano, Rafa. Todo dia... Era Santa Isabel, Cidade Verde, Copa Mil, Cidade Alta, Verdão, Jardim Cuiabá. E aí, mostrava para algumas pessoas. Ele estava aqui ontem. Aí começava a bater aquele ponto. Não encontramos. Hoje estamos mais conformados que ele tenha encontrado uma família que cuide dele, porque ele era muito dócil, muito... como fala? Não é dócil a palavra.
muito dado, Dado. ia com qualquer pessoa. Aham. Então a gente queremos acreditar que ele Foi bem encontrou uma nova família e que esteja bem cuidado. Em compensação, em casa já chegou a 8 cachorros depois disso. Hoje eu só tenho 3. Mas é horrível esse sentimento de vazio. E ainda mais quando chove. Ah, menina, chove, eu fico, meu Deus, onde que tu banha tá? Ele tá colhido, tá chovendo, tá comendo, tá... Não, e assim, É horrível. todo dia eu vejo um laranja, Você já... eu cato o celular. Esse dia eu vi o que eu E lá comentei no... com você. Lá tem, aham. Na esquina de casa, eu falei, não, gente, esse tá muito magrinho, não é o tubaína. Aí eu olho assim, não tem a mancha. É. Não é. Aham. Aí eu vou embora. Aí apareceu um mais gordinho esses dias. Eu olhei, a primeira coisa que eu procurei é a É a manchinha. E tá vendo como que nós já estamos em pet, gente? Eu falei que ia terminar em borboleta, mas tô terminando em gato. Mas é isso mesmo. Rafa, quem quiser entrar em contato com você, pra terapia, pra se conhecer melhor, tanto sexualidade, ou se aceitar na idade, Mas não é, gente. como que faz pra te achar nas redes sociais, pra... Bom, gente, como eu falei aqui, já peguei a cola também. Eu tenho meu Instagram, que é rafaelagil.psi. Também, se quiser procurar pelo Pode Coxar, que é o nosso programa, o nosso videocast que fala sobre sexualidade, fiquem à vontade. Lá vocês acham meu Instagram. Eu faço atendimento tanto online quanto presencial, galera. Então, o que precisarem, pode me chamar no WhatsApp. Lá no meu Instagram tem o link, né, da bio. Me chamem lá, vamos conversar, vamos ver o melhor horário. E eu não gosto de ficar falando façam terapia, mas é isso. Precisa, A gente tem que fazer gente, terapia, precisa. gente. A gente precisa fazer terapia para lidar com quem não faz terapia. Sim, e tem uma coisa importante também que eu quero ressaltar. Gente, psicólogo surta, tá? Então, por favor. Sim. Lógico, as pessoas sim. acham que eu sou... Só porque eu sou psicóloga, eu gosto de falar isso. Porque eu sou psicóloga, eu sou uma pessoa paz e amor e centrada. Não, Equilibrada. você acha. Às vezes a gente dá uma surtada mesmo. E faz parte, tá tudo Ah, certo. tá tudo certo. Rafa, quero agradecer por você ter aceito meu convite. Nós rodamos o mundo, Sim. né? Eu acho que a próxima vez que a Rafaela vier ao Drag Pod, eu vou ter que fazer o que eu não gosto. Seguir roteiro. Pois é. Porque eu sou péssima disso também. Não, e aí pega 2 que gostam de falar e vai engatando na conversa. Então, a próxima vinda da Rafaela no Drag Pod vai ser roteirizado, Por favor. tá? Quando eu começar a sair do assunto, você me cutuca debaixo da mesa. Diz que, de repente, todas as caixinhas que nós abrimos hoje, a gente termina Volta. no próximo podcast. Rafa, mas quero agradecer por você ter vindo, de repente ter desmarcado algum paciente, ter aberto essa brecha na sua agenda para estar aqui com a gente. Falar também da importância da terapia, né, para as pessoas. E eu tenho certeza que você não poderia estar em um lugar diferente na sociedade. Ah, obrigada. Quando você fala lá atrás que você gosta das conexões do ser humano, isso já é muito... você já se torna diferente na grande multidão, né? Porque quantas pessoas passam pelas outras e nem um bom dia dão? E você está preocupada com a saúde mental do outro, em cuidar do outro, fazer que o outro se sinta bem, né? Esse amor ao próximo está indo muito além do que simplesmente amar o próximo. Então, parabéns por você ter escolhido a psicologia para ser o seu carro-chefe, o seu paga-boleto, né? Mas além, a sua satisfação quanto ser humano. Porque eu falo, fazer algo sem amor, sem prazer, é tão chato, né? Tipo, cumprir por tabela e o pouco que eu te acompanho, que eu vejo, você faz com muito amor. Você tem outro empreendimento que você acorda cedo e vai pro seu outro empreendimento com amor, com alegria. Eu falo, cara, essa menina é foda, ela é realizada no que faz, porque quem te acompanha vê o amor que você põe em tudo que você faz, né? Então, parabéns. Obrigada. E que nenhum não ou uma porta fechada te desmotive. Nada, a gente chuta ela. Chega na Chega na madeira. madeira. Pá! E conte comigo. O que precisar, projeto novo, tiver pauta nova, Nelly. Bora falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Então, conte comigo. É o que eu disse pra vocês o dia que eu fui no Pode Coxar. Vocês têm uma parceira.
não consegui ir naquele babado do Não, fica tranquilo. evento. Aí Vão ter outros, vão ter eu quero outros. outro. Gente, eu vi os Estão cobrando. stories. Os stories. Falei, ai, se a Nelly estivesse ali. Estão cobrando outro já. Bebê estava ferrado na minha mão. Tá lá. Bebê é maravilhoso. E é isso. Faça as suas palavras antes da gente encerrar. Até porque agora sim tem mensagem da produção. Não, E mas se deixar, a gente emenda 2 horas. eu quero realmente te agradecer mais uma vez pela oportunidade de me trazer aqui nesse quadro maravilhoso, nesse programa maravilhoso. Porque, por mais que eu tenha um programa de sexualidade com a minha amiga, é um público diferente. Sim. É um público que talvez não acompanhe o Pode Coxar, inclusive. Eu sei que todos vocês coxam. Né? Vão acompanhar o Pode Coxar. Até quem não coxa também, porque a gente brinca lá. Toda segunda-feira a gente pergunta para os convidados e uma para outra, né? E aí, já coxou hoje? A nossa resposta é sempre não. Falei, Gente, cara, quem gosta na segunda-feira? pelo amor de Deus, né? Então a gente já tá estendendo esse Ai, meu brinco... a gente já tá estendendo isso pro final de semana. Então a gente vem no final de semana, quem coxou no final de semana e na segunda-feira. Porque, gente, coxar na segunda-feira é complicado, não é mesmo? Mas eu quero te agradecer. Como ficar enquanto a rachinha aqui? Como assim? Tudo bem, Brinco, eu já entendi o recado. Tá bom, vou coxar. Mas é isso, muito obrigada de coração. E precisando também... Rafa, sabe que a vida sempre nos surpreende quando a gente menos espera. Aonde que eu ia imaginar que do Pode Coxar a gente ia continuar mantendo contato, que você estaria aqui hoje, Roberta, mês que vem, né? Quer dizer, mês que vem já é depois de amanhã. Amanhã já, hoje é 31. E, gente, eu falo assim que as coisas têm acontecido de uma forma tão espontânea que eu só tenho a agradecer. As pessoas que se aproximaram, que nos aproximamos nesse último ano. Porque, assim, são pessoas tão incríveis e que com projetos de vida tão diferentes que aí sim está a verdadeira diversidade, todo mundo se respeitando, se amando e caminhando junto, né? O Drag Pod é um espaço onde eu procuro dar voz a todas as minorias, todas aquelas pessoas que de alguma forma não foi ouvida pela sociedade ou foram caladas, né? E aí, quando eu trago você pra gente falar de sexualidade, de etarismo e de cachorro, de pet, as pessoas se identificam, né? Sendo de alguma minoria ou não, se identificam. E aí, esse é o tchan da coisa, né? Esse é a cereja do bolo. Quantas mensagens eu tenho recebido das pessoas se identificando com as histórias e a gente tem mudado o dia de seguidores, de espectadores, com as histórias que nós contamos aqui. Então, o Pode Coxar, a gente pode falar de sexualidade? Fala. Mas quantas pessoas não estão se conectando com vocês também, se identificando com a história dos convidados que estão indo? Sim. E acho que esse é o melhor pagamento que nós temos. Sim. De retorno. Para pessoas como nós, eu vou me dar essa audácia de te incluir nisso também. Para pessoas como nós, que eu acho que se você conseguir ajudar uma pessoa só, já é válido. Todo esforço. Uma vez uma pessoa falou bem assim pra mim: se eu atingir uma pessoa com o meu objetivo, eu já atingi 100% do meu objetivo. Porque ontem eu não estava atingindo ninguém, não estava mudando a vida de ninguém. Mas é. Você parar a pensar, uma pessoa só que vem ali no seu direct e fala obrigado por me ajudar, porque é aquela questão que a gente está tão acostumado a ter no nosso dia a dia, que a gente fala que o óbvio para você não é o óbvio para o outro. Sim. Então, o que precisa ser dito tem que ser dito. Então, quadros como programas como o nosso, com certeza chegam a pessoas que precisam e nós estamos aí para isso. Gente, é isso, porque se deixar, a gente vai entrar na segunda hora de podcast. Vamos chutar a porta. Daqui a pouco o Leandro vem chutando a porta aqui. Quero agradecer mais uma vez, Rafa, muito obrigado. As portas do Drag Pod estão sempre abertas para você. Venha mesmo, vamos falar, vamos destrinchar a sexualidade, mas roteirizado, por favor, pra gente não sair do assunto. E conte sempre comigo. E para você que está nos acompanhando, gente, é muito simples. Se não se inscreveu no canal do Bona Notícia, se inscreva aqui no YouTube. Ative a notificação todo dia,
aqui no canal do Bom da Notícia, ou na página no Facebook, ou no Instagram, tem conteúdo diverso. Tem podcasts incríveis. Eu não vou citar nomes, senão eu vou ficar devendo o pessoal, mas tem de administração, literatura, psicologia, bem-estar, político. Gente, é muito. Tanto que eu não lembrei mesmo. Eu lembro, assim, os que eu pincelo assistindo vez ou outra. Então, fica aqui a dica. Sigam, curtam o Bom da Notícia nas redes sociais. E até a semana que vem, no próximo Drag Pod. Beijos a todos e até lá.